Tengo una confesión que hacerles. No he sufrido en la preparación de un programa tanto como este año. Cada semana cambian las circunstancias en nuestro país. Cada semana he tenido que preguntarme, ¿y qué les voy a entregar que realmente les agregue valor? Las sesiones de cierre son con las que redondeamos aquello de lo que se ha conversado durante estos 3 días. Pero tienen que ser mucho más que eso. Tienen que ser un mensaje que nos podamos llevar a nuestras instituciones de vuelta. Tiene que ser, como me dijeron nuestros amigos del Einstein, esa perlita, esa gotica que hizo diferencia en haber participado en este evento. Y yo les tengo una breve reflexión sobre por qué me costó tanto trabajo preparar estas 2 sesiones y por qué a nuestros ponentes el día de hoy los he sometido a toda clase de mensajes diferentes en las últimas semanas. Miren, yo tengo una claridad, no lo vienen diciendo, pero debemos aceptar que hay elementos inmutables, pero hay otros que sí son mutables en nuestro sector. El primero es, nuestra población se envejece, esto es un tema biológico, esto no lo vamos a cambiar, sencillamente tenemos que adaptarnos, responder a ello. La presión que trae el envejecimiento de nuestra población es real. No es cuestión solamente de que nos den más plata, porque ahí vienen otro par de las variables que no son tan mutables. Una de las que no es tan mutable es que nos abran la llave y nos den dinero a chorros, esos 10 billones que le deben a nuestro sector. No nos lo van a dar a chorros ni siquiera con la varita de Dumbledore el próximo 8 de agosto, porque la crisis fiscal de nuestro país es real. Entonces, ¿la plata llegará? Por supuesto que sí. El Estado, los que están proponiéndose como candidatos y el que vengan necesariamente tiene que responder a la realidad de la crisis de salud que se empeoró en el manejo reciente por parte de nuestro Estado. Hay otra realidad que vivimos en Colombia que todos desean que tratemos de afectar, pero uno conversa con ellos y no es tan claro. La Corte Constitucional de Colombia desde hace más de 30 años viene fallando consistentemente sobre el derecho fundamental de la salud. Y la sentencia T-760 dice es un derecho progresivo. Sin embargo, los fallos continuos, uno detrás del otro, vienen diciendo el sistema de salud es un sistema totoya, todo para todos ya. Y en cambio la plata no aparece, ¿no es cierto? Ese es otro factor que vamos a necesitar mucho esfuerzo para cambiar si queremos claramente definir qué se cubre y qué no se cubre. Y tendrá que ser parte de un movimiento de todos los que estamos aquí y muchos más, tratar de afectar eso un poco. Sin embargo, yo sí veo elementos mutables que nos dan una oportunidad gigantesca a nosotros, y de eso se tratan las 2 plenarias que vienen. La primera de ellas es las instituciones, lo que ustedes representan. Quienes están aquí perduran, ¿sí? Hemos estado antes de gobiernos complejos, estaremos después de los gobiernos llegan, nos hacen sufrir o no y se van. Las instituciones, los que atendemos, los que atienden ustedes, a los pacientes que necesariamente van a llegar a las instituciones perduran, ¿sí? Por lo tanto, son estas instituciones que ustedes dirigen, que ustedes representan, quienes sí tienen la posibilidad de hacer toda la diferencia. Yo quiero entregarles hoy, a través de nuestros panelistas, un mensaje del sí se puede, un reto fenomenal, lo hablábamos en estos días con la doctora Granados,
Sí, claro que sí, un reto fenomenal, pero con la claridad de que vamos a estar, de que sí podemos hacer cosas, y esas incluyen, por ejemplo, lo hablábamos también con el doctor Ove Power, que se trata de las oportunidades que nos presenta claramente el trabajar por la calidad. Hacerlo mejor en lo clínico reduce las ineficiencias, el desperdicio. Hacerlo mejor en lo clínico disminuye el gasto de la no calidad. Generar experiencia al paciente nos trae ingresos, le trae oportunidades a las instituciones, porque las personas cuando tienen la oportunidad de elegir, buscan eso que ellos dicen es que allá es bueno. Entonces, yo los invito hoy a una conversación en el marco de nuestra realidad hoy, porque aquí todo cambia cada semana. Y en esa realidad hoy tengo el gran privilegio de presentarles hoy a la doctora Yaphet Arrieta, vicepresidente del IGI, con quien vamos a tener estos 2 conversatorios. Ella me ha ayudado a preparar unas preguntas, y esas preguntas son con las que le vamos a pedir a estos líderes de nuestro país que nos cuenten, cada uno de ellos en sus instituciones tan especiales, cómo lo hacen. Invito en este momento al doctor Enrique Neves, CEO del Hospital Albert Einstein, y no solo del hospital, de toda la Sociedad Beneficente Israelita Brasilera Albert Einstein. Enrique es abogado de la Pontificia Católica de Río de Janeiro, miembro de la Junta Directiva de la gran empresa CCR, que lidera en infraestructura de transporte. Es también el CEO de Brasil Telecom por varios años, vicepresidente de Shell también en Brasil, y hoy en día, como les decía, CEO del Albert Einstein. Es miembro de la Asociación Nacional VP, de la Asociación Nacional de Hospitales, y yo creo, y permíteme lo pongo así, es quien le ha dado el carácter al Albert Einstein de ser una organización que trabaja, claro que sí, por asegurar su rentabilidad, su supervivencia y estar aquí para seguir dando, porque su esencia es contribuir al desarrollo social de los brasileros. Bienvenido, Enrique. Gracias. Gracias, Teresa. Primero, agradecer la invitación de Teresa y de Enrique Gallardo de estar aquí una vez más. La paciencia de escuchar con las mismas ideas. Es un gusto estar en Cartagena. Llegué a Cartagena por la primera vez en el diciembre de 1990. Entonces son más de quase 35 años. Y me casé con una cartagenera en este salón. Entonces siempre una emoción revisitarlo. Teresa habló de mi vida, mi hoja de vida profesional. Creo que los últimos 18 años fui el CEO de Einstein. Y creo que esa es la experiencia relevante. Me pidieron que hablara de la construcción de la sostenibilidad financiera y decidí hacer un chiste. ¿Este es un destino, la sostenibilidad financiera, o es resultado de elecciones, ¿no? Yo creo que es resultado de elecciones. Entonces, esta historia de Einstein empieza en 55. Estos señores están en una reunión. Na verdade, eram 120 pessoas, em 4 de julho de 55, isso, portanto, 70 anos. E o documento da Constituição da sociedade tem estas palavras: o propósito de fundar uma sociedade, construir um hospital com a melhor atenção técnica,
se habla de geração de conhecimento, responsabilidade social, e se decide que é uma organização sem ânimo de lucro e filantrópica. A mim me gusta definirla como uma organização, que é uma organização da comunidade judia, claramente, é uma organização filantrópica, não tem ânimo de lucro, e é uma organização médica. Quem toma as decisões são os médicos. Isso é, creio, importante, porque frequentemente se vê em hospitais, organizações de saúde, como entidades econômicas. E creio que o hecho que temos médicos na direção coloca o paciente no centro desta discussão. Este creio que é o mais importante que posso falar, que é como Einstein criou o que é hoje, não? Há primeiro plano que começa em 1990, está aqui Paulo Nemo, que acompanhou muito disso. A sociedade começa muito com tecnologia e depois com qualidade. Nos anos 90 já se falava de Deming, Juran, o método Toyota de qualidade, e em 99 se faz a primeira acreditação pela Joint Commission. E esta ideia de que a operação tem que ter eficiência e tem que ter a capacidade de produzir resultados eficientes e de qualidade, vai permear toda a organização por estes anos, não? E não temos vergonha de copiar de quem se há uma boa ideia, se vai copiar, se pensa e se melhoram os estándares e os processos continuamente. Temos processo de Lean Six Sigma, que há mais de 1.500 projetos que existiram nos últimos 15 anos. Significa que toda a base operativa da organização tem uma eficiência muito grande. Ayer oíamos os candidatos presidenciais que falaram muito do ponto de vista econômico, financeiro, e das tarifas, e da plata, e das deudas, mas falaram pouco de eficiência, pouco de qualidade. E o câmbio mais importante, creio eu, que está nesse nível. O segundo ponto é, sobre esta base de eficiência operativa, é ampliar e integrar o portfólio com educação, investigação e consultoria. Só se pode fazer qualidade em uma organização se as pessoas são capacitadas para fazer isso, não? E o que Einstein hizo é capacitar as pessoas para fazer os processos e, em seguida, começou a cambiar, usar toda esta potência para fora. E se criou, portanto, a possibilidade de fazer cursos, eventos, hoje pregrados, mestrados, pós-grados. Todo isso potencializou muito a organização, não só para seus próprios processos, por também utilizar isto como uma fonte de recursos, mas também para ajudar outras organizações. Em 2013, se decide fazer uma inversão em sistema que se chamava Cerner e hoje é Oracle Health, que é sistema que compete com Epic nos Estados Unidos. E era uma inversão que, para mim, que eu tenho uma base financeira despropositada, cambiamos o sistema 2 anos antes, mas a decisão foi de reemplazá-lo por este sistema. Em 2017, tínhamos um sistema novo com a capacidade de generar informação de alta qualidade, em tempo real, e que de uma densidade de informação que não conhecíamos, não é? E que hoje é fundamental. Então, esta parte de digitalização da operação foi muito importante. Uma vez que tens a informação, tens que organizá-los, e uma vez organizada, podes usar ferramentas sofisticadas. Então, se não houvesse este processo de decidir sobre um sistema, de organizar os dados, a inteligência artificial seria um problema para nós outros. E hoje não é um problema. E a organização dos dados nos permitiu falar com, por exemplo, com o Mayo Clinic e ser parte de sua plataforma, como um membro, como um fundador desta plataforma, porque tínhamos uma estrutura e um conhecimento suficiente para isso. Em Brasil, há um processo de consolidação no setor privado, importante, com grandes companhias que têm acesso ao mercado de capitais,
e que compram. Há organizações que têm 15, 20, 70 hospitais, né? Como compite uma organização filantrópica? E nós outros elegimos trabalhar com renômica, terapia celular, big data, saúde digital e medicina de precisão. Cambiamos a competência, não vai mais ser em número de unidades, vai ser na qualidade do que se faz, que é o que podemos fazer, não? Então, todo isso generaram novas oportunidades. E creemos que há uma nova onda de tecnologia que está chegando, que é o Deep Tech, então, a utilização de tecnologias mais avançadas, que é a inteligência artificial e a computação quântica, que estão em uma fronteira. Algumas estão chegando agora, algumas daqui a 5 anos. Então, a visão que temos é que é possível cambiar o que se faz de uma forma muito importante. Então, hoje, Einstein tem 2 hospitais, são 750 camas, tem 2 em construção, são mais de 200 camas. Um é o hospital de oncologia e outro é de cirurgias de baixa complexidade. Tem uma estrutura ambulatória de satélites importante. Isso nos permite chegar a nossos pacientes. E aí há uma definição importante. Nós outros cremos e nos vemos como uma organização de saúde comunitária. Nós estamos fazendo os procedimentos que têm mais margem ou que têm melhor resultado. Partimos do princípio que temos que atender as necessidades do paciente. Não é possível fazer alta complexidade sem ter uma baixa complexidade relevante, não? Então, há uma estrutura de unidades satélites, de clínicas. A partir desse ano, uma clínica de saúde mental, que é algo claramente necessário para as pessoas. Clínicas de deporte e reabilitação. E fomos adentro das companhias que têm os planos de saúde. Então, estamos trabalhando com populações que estão dentro das companhias, não? Para ajudar as companhias a reduzir sua sinistralidade. Então, a estrutura, em verdade, não é só um hospital, é toda uma estrutura ao redor do grupo que faz parte de nossos pacientes. A partir de 2000, começamos a trabalhar com o sistema público de saúde. Então, começamos com a atenção primária, passamos ao primeiro hospital em 2008, o segundo em 2015, o terceiro em 2022, 2 em 2024, e, quizá, este ano, vamos a ter mais 4 hospitais. Isso se passou a ser quase um problema, não? Temos mais de 30 ofertas para receber hospitais em Brasil, e para nós outros, e eu vou falar pouco disso, é uma forma de levar a equidade e a qualidade que nós outros fazemos para um público que é um público do sistema único de saúde, não? Temos unidades de urgência, temos a estrutura da atenção primária e temos, portanto, uma potência nesse grupo. Temos 1.400 camas que vão passar para 2.400 agora. Algumas lições que são lições que aprendemos, né? É necessário relações institucionais estáveis. Sorry, Henry, tenho que dizê-lo. É importante que o governo tenha uma estabilidade nesta relação, não? Que cree confiança para se poder fazer inversões e para poder constituir estas estruturas. Planificação realista e flexível, porque se empiezam com planos de trabalho em um ano, eles podem cambiar, porque há uma epidemia, algo se passa, o governo está sem plata, então há necessidade de adaptá-lo com frequência. Centrar-se em resultados concretos, né? Então, há que ter benefícios claros e medíveis em termos de acesso e qualidade de atenção. Isto tem que ser o que o governo deve fazer, né? E a capacidade operativa é um ponto crítico. A demanda de gestionalidade a menudo excede a capacidade disponível, o que requer uma cuidadosa priorização, não? Então, é frequente que as demandas do público são mais grandes que a capacidade disponível, né? Como se vai tratar isso? Se vai restringir a oferta de serviços? Se vai incrementar com novos aportes financeiros, não?
E os contratos têm que ser equilibrados e sostenibles. Não pode haver um risco para o prestador privado na área pública que não seja o risco da operação, né? Não pode haver o risco de não receber a plata que é devida por prestar os serviços. Então, o cuidado público tem esta capacidade de se integrar com o sistema de educação, nos permite desenvolver talentos, mas é necessário que a relação com o governo seja adequada para isso. A Einstein tem cerca de 24 mil empregados hoje, metade tem uma formação a nível superior, metade são técnicos, são muito mais mulheres que homens, são 30% de homens, e o liderazgo na organização, 64% são mulheres. Em Brasil, 5% dos empregados têm que ser profissionais com deficiências. Nós atingimos esta meta. Temos 47% de negros e pardos. O tempo promédio da organização é solamente de 6 anos, quer dizer, é um grupo jovem, porque como crescemos muito rápido, há uma base nova, e um promédio de idade de 37 anos. Não? Há terceiros, há médicos contratados, há médicos que são, digamos, com privilégios de praticar, há muitas pessoas de tecnologia e há muitas pessoas envolvidas em práticas. Não? Então, assim, é um grupo muito diversificado, de diversas naturezas, e que é necessário mantê-lo preparado para poder entregar os serviços que se esperam. Essa é a área da educação e consultoria, que empieza, como eu disse, está dentro da organização, para que nós outros pudiéramos executar com excelência o que hacemos. Então, há desde a parte técnica, dos técnicos, os pré-grados, os pós-grados e as maestrias. Todo isso foi uma construção que se hizo com o tempo, não? Essa é a parte de arriba, é a parte regrada, e a parte de abaixo não há regras oficiais do Ministério da Educação, há mais liberdade para desenvolvê-los. E isto está distribuído em 14 unidades em 5 estados brasileiros. Isto aqui é uma fonte de ingressos importantes hoje para a organização, é uma fonte de rentabilidade importante também. Não é somente realizar, para alcançar a excelência, tienes que capacitar as pessoas. Mas se aprendes a hacer isto bem, puedes hacerlo para um público mais grande, não? Então, esta é uma área de grande crescimento de nossas atividades. A investigação, que está par e passo com a parte de enseñança, temos um foco especial em genética molecular, terapia celular, Big Data Analytics, enfermidades infecciosas e envelhecimento, são as escolas estratégicas. Temos grupos específicos dentro, há uma Academic Research Organization, um centro de pesquisas clínicas, há um centro de hemoterapia e produtos de terapia avançada que trabalha com CAR-T e com células NK, há centros de estudo pré-clínicos e centros de experimentação e treinamento em cirurgia, com animais, e há um centro de estudo e investigação e prática de atenção primária em rede voltada para o setor público. Então, esse é um grupo importante que não é somente de reproduzir, disseminar o conhecimento, mas é também de desenvolvê-lo. Se publica bem, são publicações de boa qualidade, e o custo é ao redor de $30 milhões atuais. Isto se estão discutindo em Harvard que Trump cortou $1.000 milhões. 30 milhões é pouco, não? Não é muita plata. Pero me acuerdo que em Brasil, em 72, houve um ministro da Agricultura que se chamava Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli enviou para estudar no exterior 2.000 estudantes na parte da agricultura e veterinária. Estas pessoas regressaram, criaram um centro que se chama Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e hoje o Brasil produz 15% da proteína mundial. Então, assim, porque se podemos fazer isto com a agropecuária, não se pode fazer em saúde?
Será que a inteligência que temos é limitada à agricultura e aos animais? Não. Então, é possível fazer isso. O Brasil tem uma indústria da aviação, uma integração entre o Centro de Tecnologia Aeronáutica do governo com a companhia Embraer. Existe isso em petróleo. Então, há potencial em todos os nossos países para desenvolver coisas criativas. Nem sempre são os pressupostos mais grandes que produzem mais resultados. O problema de um CEO é que o chefe viaja, não? E viaja para os Estados Unidos e diz assim: agora temos que fazer inovação. E empieza por onde inovação, não? Então, em 2015, 2016, começamos a estudar este assunto. Começamos com os Centros de Inovação em Tecnologias Sanitárias. No Brasil, há recursos para desenvolver investigação na área eletroeletrônica. Essas companhias como Siemens, GE, Samsung, LG, então têm que aplicar recursos. E oferecemos projetos. Se querem desenvolver na área de saúde, nós outros temos a capacidade. Então, se criou uma capacidade de fazer esses projetos com essas companhias. Se criou a Eretz Bio, que é uma incubadora de startups. Começaram as primeiras startups e aí, plata, né? Nós outros necessitamos de plata para fazer isso, não? Mas como é que pode uma organização filantrópica especular com startups, não? Essas são as discussões que ocorrem, não? É verdade. E então decidimos que haríamos primeiro seed money, pequenas inversões nas startups. Pero se les va bem, necessitam de mais plata, não? Como é que se faz mais plata? Então, se criou o Fundo de Inversão de Capital Privado. Há uma gestão independente, há plata alocada e é uma das inversões que a gente faz, é no desenvolvimento dessas startups. É um laboratório de desenho em saúde baseado nos métodos de Stanford e, mais recentemente, um venture builder, como levar projetos internos para o mercado, não? Então, todo isto vai levar muito tempo, não? E vou falar um pouco do tempo. Nós outros queremos soluções para nossos problemas para amanhã, não? Ou para o final do ano. O que se construi, em verdade, vai levar décadas, não? E por isso eu digo que hacemos eleições sobre o que queremos fazer e daí vem o resultado. Então, há 54 startups no ecossistema agora, há projetos com empresas nacionais e internacionais. E nossa ideia hoje é desenvolver um distrito de inovação em saúde ao redor de Einstein. E temos hoje MOUs, acordos preliminares com 3 companhias para desenvolvê-los. Então, é possível trazer a inovação destas companhias para cerca de nós outros, não? No ano passado, a gente foi reconhecida como a organização mais inovadora do Brasil. Estávamos com Petrobras, com Embraer, com todas as grandes companhias brasileiras, e tem uma organização filantrópica de saúde reconhecida como a mais inovadora, não? Então, um pouco de números, porque Teresa me pediu números. É sustentabilidade financeira. Esses são os ingressos de Einstein nos últimos 15 anos. É um crescimento de 13% ao ano. 13%, vocês não sabem se é muito ou pouco. Eu vou dizer-lo, porque eu também não sabia. Quando eu comecei a trabalhar em Shell, tinha um amigo filipino que perguntou: sabes quanto Shell, que nesta época era a primeira ou segunda companhia mais grande do mundo, cresceu desde que foi criada em 1897? Eu pensei, não, para ser a mais grande, cresceu 40% ao ano. Eu disse, não, cresceu 10% ao ano, pero todo o ano, não? Então, em verdade, o que é importante a largo prazo é a consistência do crescimento, não? E, então, temos aqui o crescimento de Einstein, tem o resultado operativo e o margem EBITDA. Depois eu vou compará-lo um pouco com outras companhias no Brasil. Então, aqui está a comparação, não? O Einstein está à esquerda, arriba. Aí temos Sírio Libanês. E Sírio é a competência. Este, em verdade.
durante muito tempo peleávamos com eles, ¿no? E é interessante que se pode ver que Einstein pudo manter uma rentabilidade mais elevada, e o melhor ano foi 2021, que é a pandemia. E por quê? Porque decidimos que não faltaria uma cama para um paciente de Einstein. Ampliamos a capacidade. Em verdade, o que passou é que no primeiro ano, 2020, não foi um ano muito bueno, pero a pandemia. Pelo segundo, a complexidade dos pacientes, com a estrutura que tínhamos, na verdade, resultou em incrementos importantes, não? E aí, as outras organizações são todas filantrópicas, não? E a gente se destaca neste grupo, não? E depois comparamos com as do mercado que tem ações no Brasil. Então, tem a Apvida, que é a que tem é uma organização vertical de hospitais e de planos de saúde. E podemos ver que nossos resultados são piores. Há destaque que é Redditor, que, em verdade, poderia falar com ele por horas, mas DASA é muito parecida. DASA é uma grande empresa de laboratório. E outros grupos, Athena é de private equity, que começou na consolidação. Oncoclínicas consolidou o mercado de clínicas de oncologia. Mater Dei é uma privada e Cora Saúde é outra consolidadora, não é? E nós estamos bem, não estamos mal em comparação com as privadas, com a diferença. Nós colocamos o paciente no centro de nossa atenção, não? E falando de inversões, né? O que se invierte? E aí está a linha de arriba, é a relação entre os gastos de capital e os ingressos netos. Qual é a parte dos ingressos que vai para a inversão, não? E podem ver vocês que este número, nos últimos anos, entre 13% e 16%, não? Todo o ano. E como se distribui isso? Há olas, né? Há uma ola de expansão, o verde é expansão, não? Então, é o total da inversão e como se distribui. Então, a verde são olas de inversão que ocorrem, não? O amarillo é de mantenimento de ativos, não? Então, a cada processo de expansão se reduz o mantenimento. Aí se reduz a expansão, empieza o mantenimento. E abaixo está a tecnologia de informação. A tecnologia de informação representa a terça parte de nossas inversões. Isto não é comparável com organizações em vas a encontrar 6, 7, 8%, não? Então, uma preocupação muito grande na inversão em tecnologia de informação, que chegou a 33% em 2022, não? Então, se mantém um nível de inversão elevado, e quando se compara com a competência ou com os co-hermanos, não? Se pode ver que é muito diferente. No mínimo, com exceção de testemunhos de evento, é o doble ou o triple do que os outros estão invertindo, não? Este é o crescimento futuro, esse não é o crescimento da hora, essa é a inversão. E há uma característica interessante dos investimentos em saúde, porque todos os estudos que hago, o payback, o retorno da inversão é 10 anos ou mais. E eu tenho uma junta que tem os médicos e os homens, os financeiros. Os financeiros, mais de 10 anos, como é possível? Não há projetos melhores. Hicimos um estudo e o que se vê é o seguinte: os primeiros 10 anos não são buenos, pero os segundos 10 anos há algumas coisas que ocorreram. O ramp-up original já se foi, porque haces a inversão, colocas a plata toda e depois os pacientes vão aparecendo aos poucos, não? Então, só começas a equilibrar as contas no quarto e quinto ano, não? Pero depois do 10º ano, é muito mais fácil, porque não tienes inversões, as reinversões são pequenas e o volume está claro. O terceiro período de 10 anos é muito melhor também, não?
Então, assim, esto as pessoas não compreendem, porque os financeiros fazem fluxo de caixa de 5 ou 10 anos, não entendem que aqui é diferente, não? Então, essas inversões grandes de agora não são para daqui a 2 ou 3 anos. Os resultados vão vir daqui a 10 ou mais anos. E mesmo se comparamos nós outros com os privados, a inversão é elevada, não? Então, isso tem, porque essas organizações têm que pagar dividendos, têm que pagar préstamos, não? Porque, claro que eles vão buscar plata com outros bancos, e depois os interesses se incrementam, porque não há disciplina fiscal em Brasil, como em Colômbia, não? Os interesses em Brasil são 15% ao ano, então todos que fizeram a inversão com plata de bancos, hoje não têm mais plata para a inversão. Isso é algo interessante. Mas cada história é uma história, e a história de Einstein não tem que ser a história de nenhum de vocês. É para mirarem, Einstein definiu o público e o privado como um público selecionado. Então, os planos de saúde, o promédio é de R$3.300, que é algo como $500 ao mês, não? Por pessoa. Todos os outros co-hermanos têm planos de saúde que pagam menos, portanto. Então, esse é o benefício. O nosso é o mais caro, que nos permite também ingressos mais grandes em função disso. E a diferença é a qualidade percebida do que hacemos. É a diferença que temos. Ciro, que é muito próximo como uma escola das pessoas, tem uma diferença de por lo menos de 15% de nós outros. E a diferença de los outros é mais grande. Este é algo também que, se tienes informação, vas a descobrir, que esse é lifetime value, não? Então, estes pacientes desses grupos, número de visitas em los primeiros 5 anos, e na vertical, que eu não tenho os números para vocês, é o lifetime value, é a contribuição destes pacientes. É interessante, porque em muitas organizações não se quer fazer pediatria ou maternidade porque não há resultado financeiro. Não sei como é em Colômbia. O que percebemos é que, na maternidade, a mamã regressa nos primeiros 5 anos 16 vezes ao hospital. Ela estabelece uma relação com o hospital para toda a vida. Então, a maternidade pode não ser rentável em si mesma, mas em todos os serviços que vão se desenvolver a partir daí vão ser importantes. Então, isso nos obriga a pensar em pediatria e maternidade com outro conceito, que é da comunidade e da relação que vas a estabelecer com esse grupo. E este trabalho mostrou, por exemplo, que a oncologia tem muito valor, mas a saúde da mulher é importante, não? E há outros grupos importantes para desenvolver como recurso. Então, em verdade, na saúde, há muitos submercados dentro da prestação de serviço e há que conhecê-los a todos, não? Este é interessante, é a projeção para o futuro do que nós outros podemos capturar. Então, tem a atratividade do mercado na vertical, na horizontal, a capacidade de nós outros ganharmos. E onde podemos, em verdade. Então, sabemos hoje, com um grau de precisão muito interessante, onde estão, do que se tem que ganhar. Mas acorda, nós outros somos um hospital comunitário. Eu não posso escolher só fazer aquilo que me dá plata ou rentabilidade. Eu tenho que oferecer uma solução completa para os pacientes. É importante para focar, mas não quer dizer que vas a ser apenas isso, não? Chegando ao final. Então, como é que nós outros miramos? Não estamos partindo do princípio que haverá uma disrupção no mercado e que ele vai cambiar totalmente, não? Porque se pensarmos assim, o plano tem que ser radical, não? Temos que pensar que é possível que as dificuldades que tem o mercado, e se vocês têm em Colômbia, nós outros passamos 22, 23 e 24 com os planos de saúde, grandes problemas em Brasil.
retrasos, os prazos de pagamento alargados, incumprimentos de várias formas. Pero nós estamos conectados aos planos de saúde, não temos uma alternativa. Nós temos que aprender a viver com isso, não? Então, nós vemos crescendo no setor privado. Estamos trabalhando esse conceito de cuidado integrado acessível, que é a ideia de que sistema mais baseado em saúde de valor é possível e que é possível controlar esses custos. Isso lo hacemos com nossos empregados e temos uma boa ideia dos benefícios de como fazê-lo, mas o público em geral do setor privado quer escolher seu próprio médico. Esse é problema, não? Em educação, queremos que podemos multiplicar dos 24 mil para algo como 66 mil em 10 anos. No cuidado público, imaginamos que é possível crescer com mais hospitais. Há áreas que queremos que vão produzir novos resultados, que temos terapia celular e gênica, big data, genômica. Em todo isso, temos pessoas trabalhando. Queremos que isso é possível desenvolver. Falei pouco da ideia do parque de tecnologia, porque na medida em que consigues produzir serviços de alta qualidade, os provedores, a manufatura de equipos, têm interesse em ter uma relação, porque podem fazer desenvolvimentos conjuntos, não? Então, esta ideia está presente em nós. Isso não é uma invenção de nós. Isso existe nos Estados Unidos, existe em Israel. Isso é, como disse, copiar é o segredo. Líder em adopção de tecnologias digitais em saúde, há enorme potencial de ganhar em termos de eficiência com tecnologias digitais, não? E, de ponto de vista da parte ambiental, social e de governança, de facto, ser dos líderes globais, não? Esta é uma visão de como esperamos. O desenho que vem ustedes atrás é o futuro centro de oncologia, que claro que não é tudo isso. À la derecha, aquele edifício mais bajito, perdão, à la esquerda, o mais bajito, vai ser o centro de oncologia e terapias avançadas. E o outro que está à sua direita, um pouco mais alto, será o centro médico da unidade de oncologia. Ele vai estar listo no início de 2027. Então, era isso. A pergunta... muitas vezes em nossas atividades vamos encontrar situações difíceis, não? Me acordo muito da pandemia. Quando descobri o primeiro mês da pandemia, o governo decidiu que proibiu os procedimentos electivos. Isso significou que hicimos uma perda que foi de quase $20 milhões em el mês, não? E a pergunta é, bueno, se uma perda assim, quantos meses tenho por la frente, não? E decidimos, vamos fazer outras coisas, vamos fazer telemedicina, vamos fazer programa de levar a coleta de exames para a casa das pessoas. Começamos a fazer isso, produzíamos $4 milhões em 2020. Hoje são $40 milhões. Desenvolver novas formas de prestação de serviço. Então, sempre que há uma crise, a pergunta é: onde está a oportunidade? Sim, o que podemos fazer de diferente? O que esta situação nos permite desenvolver novas ideias, não? Então, eu creio que a solução é uma visão de largo prazo. Claro que não me olvido que a largo prazo todos estaremos mortos, não? Então, não pode ser tão largo prazo, mas a natureza das inversões em saúde é que os retornos são largos e temos que ter esta visão, aceitarlo, e que pode ser que tenhamos dificuldades neste momento, não? Mas que há que mirar o futuro, porque é possível, queremos nós outros, construir um futuro diferente, não? Então, se tomarmos, se elegirmos algumas ações, e que essas ações se vão perpetuar no tempo, é possível construir um sistema diferente do que é hoje, né?
Entonces, eso es lo que quería decir a ustedes, esa es la experiencia. Nosotros tenemos una visión, creo que pragmática. Creemos que el futuro, un mercado como de nosotros, en que las personas van a vivir más, en que la demanda de los servicios va a crecer. No hay muchos así, ¿no? Muchos mercados que nosotros conocemos están desapareciendo, ya se fueron. El de nosotros va a estar presente. Pregunta es en cómo vamos a prestar los servicios en el futuro, ¿no? Entonces era eso que quería decir a ustedes y claro que estoy disponible aquí después para preguntas. ¿Okay? Eso es lo que nos ofrece un visionario. Gracias infinitas, Enrique. Te pido que te quedes con nosotros, pues a continuación vamos a tener una conversación en la cual te vamos a hacer las preguntas. Invito en este momento a acompañarnos a quien va a moderar esta conversación y la voy a presentar desde mi visión de quién es ella. Jafet Arrieta es una médica con un doctorado de Harvard en sistemas y servicios de salud, como yo. Jafet lideró, y así la conocí, siendo muy joven, un movimiento en nuestro continente que se llamó CLICS. Ella, por su iniciativa y sin que nadie le pagara, estaba preocupada por reducir las infecciones asociadas a catéter, las neumonías. Fue ella, con su inspiración y su liderazgo, que nos puso a trabajar a todos por el continente con un impacto claro que se midió también liderado por ella y mostró el número de personas que no murieron gracias a esa iniciativa. La he conocido a través del tiempo trabajando en el Institute for Healthcare Improvement, el que aquí llamamos el IHI, y hoy ha ascendido a la posición de vicepresidenta. Mi interpretación de lo que ella hace en este cargo, que tiene una explicación larguísima, es trabajar por todos nosotros en Latinoamérica, desde esta gran visión que tiene el IHI, y también trabajar en el desarrollo de innovaciones que ellos, un gran equipo de científicos y expertos, nos ofrecen continuamente. Jafet también es una amiga y Jafet nos ha acompañado a través de los años a la OES, trabaja de cerca con el Einstein, con muchos de ustedes, en este camino permanente por darle mucho más a los pacientes. Y como es persona con esta inteligencia, le he pedido que sea ella hoy quien modere el conversatorio a continuación. Invito entonces a nuestros conversadores, doctor González, doctora Marcela, doctor Gallardo, doctor Byrne. Por favor, acompáñennos. Y ahora son todos tuyos. Muchísimas gracias, querida Tere. Qué presentación más generosa y maravillosa. Tere me dijo, me olvidé. Faltó lo mejor, eres la mamá de Seth. Y ese es mi título favorito. Soy la mamá de un pequeñito de 4 años y medio que anda por aquí corriendo y que es mi sentido, que me da ese sentido de propósito y de compromiso. La única o la principal corrección que yo haría a la presentación generosa que hizo Tere es que yo no he trabajado por y para, he trabajado con muchas personas que están hoy aquí, que me han inspirado y que hemos demostrado juntos a través de la unión de voluntades lo que es posible. Hoy quiero partir, antes de presentar a nuestros panelistas, recalcando 3 cosas. El cambio es la única constante. El cambio es la única constante. La segunda, y nos lo recordaba Enrique, es que las crisis, si bien son difíciles, sobre todo en el momento actual, también presentan grandes oportunidades. Las crisis nos presentan oportunidades de reinventarnos, de reimaginar, de rediseñar nuestros sistemas. Una de las premisas más grandes que utilizamos, quienes nos dedicamos a calidad,
es que todo sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. Si queremos cambiar los resultados, tenemos que rediseñar nuestros sistemas. Y el último mensaje, antes de dar la bienvenida de nuevo a nuestros panelistas, es la importancia de tener una constancia de propósito, una misión, una visión, unos valores que, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, porque se ponen difíciles, nos recuerden el por qué y el para qué de lo que hacemos. Y para mí es hoy un privilegio acompañar a estos líderes y visionarios de la región que han demostrado lo que es posible. Nos vamos a ir de Brasil. Enrique nos contaba la historia de Einstein, nos trajo del pasado y nos invitó a ver hacia el futuro y a movernos al futuro y desde el futuro a jalar el presente y empezar a crear hoy el futuro que queremos ver para nuestras instituciones y sobre todo para las personas a quienes servimos.